Oyalcha! Oyal! Oyalcha! Oyal! Oyalcha! Oyal! Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, nós estamos aqui, gratidão eterna, porque Tu que nos consola, as Tuas palavras nos consolam, e nós sabemos que as Tuas promessas hão de se cumprir em breve. Papai, nós estamos aqui reunidos neste lugar, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E através, papai, desta nação que escolheste, tu escolheste já há muito tempo. É verdade, papai. Para no final do tempo, no final dos tempos, pudesse a verdade que seria levantada nesse lugar, pudesse ser propagada. É verdade, papai. Agradecemos, papai, Somos gratos. ali pelo momento do mensageiro de Sardes, que trouxe os nomes verdadeiros e sublimes. Abençoa ele, cuida dele. Sim, papai. Fortalece ele. Sim, papai. Traz sobre ele alegria da obediência Sim, papai. e não da desobediência. Para que ele possa fazer somente aquilo que seja da tua vontade. É verdade. Abençoa Filadélfia e Sardes, vestes limpas. Sim, Abençoa as papai. pedrinhas preciosas espalhadas que estão sendo ajuntadas agora no final dos tempos. Sim, papai. O grande exército em poder, mas pequeno em número, porque a nossa força está em Ial. É verdade. Ial é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ial é o nosso escudo, é a nossa couraça, é a nossa espada, é a nossa armadura. É verdade, papai. Ó, papai, fala conosco nesta noite, abençoa cada irmão, Sim, cada irmão que papai. está ouvindo essa palavra, que tu possas alcançá-los. Sim, papai. E alcança, papai, de maneira poderosa. Em nome de Aquele que Yalcha. precisa do livramento, alcance o Sim, livramento. Aquele que precisa da cura, alcance a cura. Sim, Aquele papai. que precisa da libertação, alcance a libertação. Em nome de Yalcha. Aquele que precisa de um socorro material, alcance o socorro material. Assim E seja, que tu papai. possa libertar o teu povo de toda enfermidade. Em nome de Libertar Yalcha, o teu papai. povo do pecado, libertar o teu povo da maldição, libertar o teu Sim, povo papai. da capa babilônica, papai. Em nome de Yalcha. Nós te pedimos, ouça o nosso clamor, porque é o teu povo, papai, que clama, É verdade. que invoca o teu nome, porque te conhece e conhece o teu nome. Oi, Yalcha. Por isso, papai, abençoa, fala conosco de forma especial nesta primeira reunião, papai. Sim, papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, papai. Hoje, dia 5 de janeiro de 2022. Crendo que 2022, não que a gente não vá ter lutas, dificuldades, mas nós vamos ter muito crescimento. É verdade. Porque a palavra, ela mostra que tem que se cumprir. Tem que se cumprir a vontade de Yahweh. E ai
de quem é oposição, porque não está comprando briga contra o homem, mas contra Ial. Esse compra briga. E a gente vê que Ial é Ial forte, valente, Ial dos exércitos. Hoje você vai entender tudo isso. Hoje, papai, essa semana, eu sonhei, irmãos. É muito raro eu lembrar dos sonhos, né? E eu sonhei quando eu era criança, nos meus tempos de criança. Eu já falei com os irmãos que meu pai, terreno, como é que é o nome dele? Jesus Divino. Jesus Divino. Meu pai terreno chamava Jesus Divino. E ele queria que eu fosse do Exército Brasileiro. Ele queria que eu fosse oficial do Exército Brasileiro. E ele, já de pequeno, ele me colocou, eu estava na 4ª série, né, do 1º grau, ele me colocou para fazer uma prova para entrar no Colégio Militar de Belo Horizonte. Colégio Militar. Você vê como é que são as coisas, né? A gente fala do Exército, fala ali de Mical, né? E ali, já de criança, meu pai queria, e eu queria também. Confesso com os irmãos que eu queria. E ali eu fui fazer a primeira prova. Eu estudei em escola pública, né? Escola pública não dá base nenhuma. E ali, o Colégio Militar até hoje ainda é uma referência, mas antigamente era mais. Por quê? Porque diante do que teve o golpe militar, ser militar era uma elite no Brasil, né? E eu ali fiz a prova, não passei. Meu pai falou: então vou colocar você num cursinho. Aí eu fiz o cursinho. Cursinho ali na rua Tupinambás com Amazonas, ali na esquina. Chamava curso Brás Navarro. Era um curso preparatório para fazer prova de Colégio Militar aqui de Belo Horizonte e também Escola Preparatória de Cadete das Armas, que é um preparatório para a Academia Militar das Agulhas Negras, que é onde formam os militares que vão ser ao alto, digamos, elite nacional, comandantes generais, né? Então, o que aconteceu, irmãos? Eu tive esse sonho essa semana. Eu acordei como se eu fosse criança ali e eu estava estudando para poder entrar para o exército. O pai fez me lembrar lá atrás, irmão, lá atrás. Mas era por causa da mensagem de hoje. Vocês vão entender. E o que aconteceu? Aí, da segunda vez, eu estudei. E aí tinha a segunda etapa. Você fazia 2 etapas. A primeira etapa era a etapa eliminatória. Então, era 20 candidatos para cada vaga. Eram 20. Eliminava quanto? 18. Ficava 2. E esses 2 faziam a segunda etapa classificatória. A primeira etapa era português e matemática. E a segunda etapa é geografia e história. Então meu pai ali me pagou o cursinho, eu fiz a primeira parte, mas quando chegou na segunda, para fazer a segunda parte, que era para estudar geografia e história, porque quem fez escola pública só vai ter história e geografia depois da 5ª série, só que ali a prova exige você conhecer, sendo que você está na 4ª. Então você tem que fazer um cursinho. Então, meu pai não teve dinheiro. Então eu só fiz a primeira etapa. E eu fiz a primeira etapa e passei. E fui para a segunda etapa. Só que a segunda etapa eu fui fazer sem ter feito uma preparação. Ou seja, o mais difícil eu consegui ser classificado. Eliminou-se 18 por vaga e eu fiquei 2 de cada 2, um ia ser aprovado. Mas eu não tinha feito a parte da preparação para fazer geografia e história e eu não passei. Eu não passei. Mas o que me chama atenção nisso? Me chama atenção, irmãos, que não era para eu ser nessa terra. Mas isso só era um sinal daquilo que eu já falei com os irmãos, daquelas memórias
que acompanha os filhos de Yahshua quando desceram aqui. Vocês estão compreendendo? Sim. São memórias. Então, hoje nós vamos fazer o estudo, irmãos. O papai trouxe o entendimento que nós vamos ver, baseado na palavra, em cima do que nós vemos, que Eclesiastes 1:9 diz que tudo é uma repetição, né? Não há nada novo debaixo do sol, tudo se repete. Nós vamos ver que a nação israelita, ela é um modelo de espelho do reino celestial. Então, quando Yahweh escolheu ali os israelitas, era para ser esse espelho do que acontece no céu. Então, esse é hoje, como eu falei com os irmãos, começando dessa lembrança, né? Eu já trouxe tanta lembrança dessas coisas, né, irmãos? E eu queria trazer também isso para os irmãos, que eu também batalhei, queria entrar no colégio militar para depois ir para continuar a carreira militar. E segundo uma vontade do meu pai. Olha para você ver, o meu pai terreno. Tá entendendo? Sim. Como é que são as coisas? Sim. E lá em cima, nós vemos que também existia um exército, né, irmãos? Nós vemos isso. Existia um exército, e esse exército é um exército formado pelos filhos de Yahshua. Pelos filhos de Yahshua. São todos os filhos de Yahshua que fazem parte desse exército? Irmão Elcio? Eu creio que sim. Você acha que sim? Irmão Tiago? Irmão Tiago? Creio que não. Não. Irmão Felipe? Creio que sim. Creio que sim. Então tá 2-1. Irmão Alberto? Creio que sim. Sim. Irmã Julie? Creio que sim. Irmão André? Todos participam do exército? Todos participam do exército. Eu creio que sim. Você crê que sim? Irmão Shaul? Eu creio que não. Irmão Marco Beethoven? Também não. Vamos analisar em Israel terrena. Israel terreno. Eles eram descendentes de Jacó, mas todos eram parte do exército? Não. Não. Então a gente já alcançou aí a resposta, né? São todos que faziam parte de Al-Shalom, que eram das tribos, que eram parte do exército? Não. Irmão Arthur, É. você vê também que quando Davi, ele tinha um grande exército, É. só que a palavra menciona que ele tinha 37 valentes que faziam parte do seu exército. Então esses 37 eles destacavam no meio do exército. Então não era todo o exército que destacava, mas esses 37 valentes. E com isso eles foram colocados numa condição ali de capitães, né? Isso. Então, quando nós estamos vendo as coisas humanas, é fácil. Muitas vezes, irmãos, as minhas perguntas você vai basear para a nação de Israel. Se você olhar a nação de Israel é um espelho das coisas celestiais. Está entendendo? É um espelho. Então fica fácil você responder. Entendeu? Então, os israelitas, todos os israelitas eram parte do exército? Não. Mas uma parte dos israelitas era separado para ser parte do exército e outra parte não. Ok? Então, até aí tranquilo? Então vamos lá. Quando a gente lembra a nação de Israel, nós lembramos que existia um rei. E nós temos qual o principal rei que é sempre mencionado, irmão Vitor, dos israelitas? Principal rei. Foi muito mencionado. É difícil, irmão? Começa com A. Ah, não. É irmão Vitor. Eu falei, começa com A. Ah, com A? Com A? É? Só se for amor. É isso aí. Amor. Aqui. Lembra? O rei Davi. Davi. É o Davi, ué, não tem dúvida nisso. É o principal rei mencionado.
Entendeu? O rei Davi é o rei mencionado. Quando o anjo aparece ali o anjo Gabriel aparece para Miriam, Maria, ele fala do quê? Que daquela descendência ali vai suscitar o rei que vai sentar no trono de Davi. Ou seja, sempre é referido Davi como uma referência do rei terreno. Ok? Tá aí, tá tranquilo? Não fica constrangido de ter errado não, viu, irmão? A gente muitas vezes erra para nunca mais errar. Erra uma vez só. Então, Davi é a referência. E uma característica de Davi, que desde o início, Davi era um guerreiro. Tá? Então, desde o início, Davi sempre foi um guerreiro. E ele, antes mesmo de ser rei, ele já era guerreiro. Ok? Antes mesmo de ser rei, ele já era guerreiro. Mas ele era guerreiro desde pequeno? Não. Mas ele era valente. Tá? Ele se torna guerreiro quando ele vai enfrentar o Golias. Ali para frente, ele nunca mais deixou de ser guerreiro. Mas ele era, antes de ser guerreiro, ele já era valente. Como? Quando ele defendia as ovelhas do pai dele, né? Lembrando, né, dele defender as ovelhas do pai dele. Ele estava ali cuidando das ovelhas e ele estava solitário, né? E ali, você imagina, sem luz elétrica, num lugar sombrio, né, escuro, as ovelhinhas estão ali, e numa época que os animais selvagens andavam solta. Os animais selvagens de tudo quanto é tipo andavam solta. E o que acontece à noite? Acontece que os animais que são caçadores, né, predadores, eles fazem o quê? Eles saem à noite para caçar. E eles querem caçar animal de porte para matar a fome deles. Então, você vê ali de longe como é que a ovelha faz. Agora junta 20. Junta mais. Várias ao mesmo tempo. O som fica alto. Chama atenção de longe. E esses animais, veja bem, eles têm um olfato, uma audição, tudo muito aguçado, porque eles são predadores. Então eles são atraídos de quilômetros de distância. Ali tem presa. E quem estava ali encarregado para poder defender? Davi. Então, uma característica que a gente já vê de Davi, que ele não corria, ele não fugia, e ele aprendeu uma forma de se defender. Ele não era mais forte que os animais selvagens, mas ele arrumou uma forma. E qual que foi a forma que ele inventou, vamos falar assim, para se defender, irmão Carlinhos? Afunda, exatamente. Então ele ficou o quê? Muitas vezes treinando. Ele ficava treinando. Ah, irmãos, sabe, achei aquela passagem que fala a voz como uma multidão. Achei. Eu vou te mostrar depois. Então, que aquele dia a gente ficou batalhando. Foi. Né? Então, vamos lá. É a voz do anjo como uma multidão. Aí, quando você tem essa voltando aqui, né? Voltando na funda, ali ele ficava cuidando da ovelha. Enquanto isso, ele ficava o quê? Praticando. Pedra que não falta. Fez a funda. Tchum, tchum, tchum. E vai treinando. É igual batedor de pênalti, né? Vai treinando. Então, a questão de treinar muito fez ele ficar muito bom. E abateu o inimigo de longe, né? Abatia de longe. Por quê? Porque na medida que ele ia treinando, ele ia aumentando a dificuldade, né?
Então ele já está acertando todas as vezes ali na latinha. Na latinha na época não existia, né? Vamos lá. Na fruta e tal. Aí ele começa a aumentar a distância. E vai aumentando as distâncias. E vai aprendendo a escolher as pedras, né? Ele vai aprendendo. Então, por quê? Porque o trabalho dele ali como criança é cuidar das ovelhas do pai dele. E com isso, ele sabia que para ele cuidar das ovelhas do pai dele, ele tem que proteger as ovelhas, porque são muitos inimigos. Então ele criou uma forma de se defender com a funda. E com isso, ele praticou muito. E até chegar o momento das provas mais difíceis. Quais provas? A hora que vinha um leão, a hora que vinha um urso para comer. E ali, a hora que ele via que a ovelhinha, ela pegou, e não sei como é que ela fala, mas se é um relincho, um gemido, não sei como é que é específico, mas ele entendia que aquilo ali ela estava em perigo. Ó, tem uma pedindo socorro, ele já conduzia, corria e encontrava que tinha um animal ali com uma ovelhinha já na boca. Conhece a voz da ovelha? Conhece a voz da ovelha. Aí o que ele fazia? Ele já estava ali com alforge, né? Quem sabe o que é alforge? É a sacolinha, né? Ali, o bornal, alforge, ele colocava as pedras, não colocava dinheiro. Ele tinha pedra. E ali com a funda corria, e aí, tchá, e era certeiro, na cabeça. Pegava no gogó, né? E já pegava o leão. O leão cambaleou, levou a pedrada, já ficou sem saber o que vai fazer. Chega um, pega ele pela barbicha e já enfia a espada na garganta, já era. Né? Então, irmãos, o que acontece com isso? Por que nós estamos falando isso? Pela condição de preparação, né? Ou seja, ele não chegou lá e assim, ele era um Zezinho, né, como diz o outro, e chegou lá para enfrentar o gigante Golias. Não, Iau preparou ele. Foi um período de preparação. Mas se ele fosse folgado, ele fala, não, pai, eu não vou ficar aqui não. Aqui não dá não, pai. Aqui eu estou enfrentando os animais selvagens aqui. Eu quero ficar junto com minha mãe. Fala lá com o pai. Eu quero ficar aqui. Olha só, todos os meus irmãos ficam dentro de casa e só eu que fico no mato. Mais novo, né? Mais difícil. Entendeu? Mais novo, cara. Olha aí, todo mundo aqui dentro, aqui come comida gostosa da mamãe, né? Tá na proteção da casa, mas eu que estou longe, sozinho, eu que faço a minha comida. Vocês estão vendo que é uma prova de dificuldade. As coisas começam com dificuldade, irmãos. E as coisas tendem a ir melhorando na medida da aprovação de Iau. Está entendendo? Na aprovação, e vai sendo aprovado e vai subindo na condição ali de servo, né? De servo. Então, quando a gente vê ali Davi e a gente viu esse tempo de preparação, a gente viu também quem? Samuel. A gente via que o menino Samuel crescia em graça e conhecimento diante de Iau e dos homens. Nós já confrontamos o livro de 1 Samuel com o livro de Lucas, que nós vimos que eles são parecidos. Quando fala do menino Samuel, fala que ele crescia em graça e conhecimento, e quando nós pegamos ali o evangelho de Lucas, fala que Iauxa, papai Iauxa, crescia em graça e conhecimento, usa inclusive a mesma referência, a mesma linguagem. E quando nós estamos vendo, o que a gente via? A gente viu uma coisa interessante. Sabe o que é interessante? É que nós já fizemos estudo que Samuel, ele era da descendência de qual tribo
irmão, vamos pegar que tem que ser mais graduado, irmão André. Ele fugiu, irmão. Fugiu? Minha irmã Sara. Efraim. Hã? A gente achava inicialmente que era Efraim, até que o Samuel, cadê meu Samuel? Meu Samuel, cadê? Tá aí? Olha lá, o meu Samuel pegou e trouxe a genealogia que os levitas habitavam em cidades que não eram deles, porque eles não herdaram herança de terra. E nós vimos que as regiões ali de Efraim eram regiões altas. E ali tinha cidades o quê? Cidades refúgio. E a gente viu na genealogia de Samuel que ele era de origem levítica. Ele era da origem levítica. O Samuel trouxe na época, não foi, Samuel? Ele trouxe lá atrás, né, esse estudo. Então, o que acontece? O que um levita ensina para o seu filho? O que um levita ensina para o seu filho? As coisas levíticas, as coisas de cuidado das coisas sagradas de Yahweh, né? Então, ensinava a ele ter zelo com as coisas de Yahweh, a ter respeito, a ter disciplina com as coisas de Yahweh. Então, você percebe que Eucana, que é o pai de Samuel, ele subia nas festas até Siló, porque a arca estava em Siló. A arca estava em Siló porque irmã Maria, não fica trêmula não. É um pouco difícil, mas assim, eu estou tendo que voltar para recapitular para os irmãos. E são estudos que nós já fizemos. Por quê? Por quê? Qual foi a pergunta? Primeiro tem que saber qual a pergunta. Isso. Porque Josué era da tribo de Efraim. E ele se tornou o primeiro guardião dela. Entendeu? Então, ela estava em Efraim porque o primeiro, aquele que introduziu o povo na terra prometida, era da tribo de Efraim. Ok? Então ele se tornou guardião. Como eu posso ser guardião de uma coisa que está longe? Eu vou ser guardião de uma coisa preciosa ela estando perto de mim. Ok? Primeira coisa é isso. Vamos devagar, né? Então vamos lá. Então ele ensinou para o menino. Ok? Então, quando a gente vê que o pai dele subia para poder queimar incenso a Yahweh, né, levava ali a condição. Ele levava a condição para levar oferta e tudo. Ele não queimava incenso porque ele não era sacerdote, mas ele tinha a condição de levar um incenso para o sacerdote queimar. Por quê? Ele era levita. E quando ele se mostra assim, ele ensinava a criança, filho dele, a ser um zeloso, obediente com as coisas de Yahweh. Vocês entenderam? Então, normalmente o pai, ele ensina para o filho uma prática. Ok? Quando nós vemos Davi, antes dele ser soldado, ele era valente. Ok? Ele era valente. Porque quem que enfrenta um leão? Lógico, ele não era burro. Porque se ele fosse enfrentar o leão com as próprias mãos, ele era burro, ele não era valente, né? Mas ele era valente, por quê? Porque ele entendia a condição física dele, muito inferior a de um leão, então ele arrumou uma arma que fosse eficiente, ok? Que é a funda, mas ele também não largava da espada, não.
Então vamos lá. Primeira coisa, a condição de ser valente. Ser valente é quando você enfrenta algo que é mais forte que você. Essa é a condição. Por quê? Porque um grandão bater numa criança é fácil. Agora, difícil é uma criança enfrentar um grandão. Vocês estão entendendo? Essa que entra a condição de valente. Ok? Então tá. Então ele criou uma situação assim que pudesse um algo maior que ele fazer o quê? Mobilizasse ele. Para que aí sim pudesse se aproximar e temporariamente, né? Deixava ele ali temporariamente, porque se jogou a pedrada, ele tonteou, perdeu a consciência naquele momento, mas se deixasse ele quietinho ali, ele voltava. Mas entre esse momento e o outro, ele vinha com a espada e mandava finalizar. Mobilizado ali, estaria na estatura dele, aí é frente com frente. Isso. Agora aí na consciência dele não, aí era superior. Oi, Marto, você vê que o perigo que ele enfrentou no campo, cuidando das ovelhas, fez dele um atirador de elite, de funda, na época. Fez uma elite, ele se tornou... A condição que preparou ele. Exatamente. E o exército de Israel sempre teve os fundeiros, né? Que eram aqueles que atiravam da funda. Eu queria mostrar para os irmãos uma palavra aqui, em Salmo 24. Vamos lá. A gente lembra dos 24 anciãos, então esse salmo deve ser especial. Salmo 24. E é muito especial. O Salmo 24, ele chega aqui nessa passagem e fala assim, ó. A gente tem a primeira parte do Salmo 24, a gente não vai estudar nesse momento, mas nós vamos na segunda parte do Salmo, que fala assim, Salmo 24, 7. Olha só, Salmo 24, 7. Levantai, ó portas, os vossos frontões, elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? É Iau, o forte e valente. Iau, o valente das guerras. O valente das guerras. Aí que agora vem o Pai trazendo um entendimento para nós. Veja bem. Hoje o Pai trouxe esse entendimento para mim. Fazendo um link com o rei de Israel. O rei de Israel, ele era o comandante da tropa. O rei, ele era o comandante. E o comandante, ele tinha seus generais. Principalmente um general maior. Qual que era o general do rei Davi e irmão Alberto? Joabe, exatamente. Joabe. Joabe era o general do rei Davi. O rei Davi, ele sempre foi na frente da batalha. Mas ele era rei. Mas ele era comandante. Por quê? Porque ele dava ordem aos seus generais. Principalmente ao seu general maior. E o seu general maior dava ordem aos demais. Quando a gente chega nessa parte, aí fala assim com vocês. Ó, pra você ver, eu sonhei essa semana da minha infância, né, quando eu estava querendo ali ser parte do exército brasileiro. Tudo pai Eu sonhei, aí o Pai vem trazer essa mensagem. Veja bem, irmãos. Quando a gente leu aqui o Salmo 24, ele está falando assim. Olha só, quem é esse Rei da Glória? Salmo 24, 8. Quem é esse Rei da Glória? É Iau, o forte e valente. Iau, o valente das guerras. Olha aqui, irmãos, o valente das guerras. A gente viu isso aqui, sabe quando? Quando a gente fez um estudo, só que a gente não atinou na saída do povo
do Egito, ali tinha dois que fizeram o quê? Guarda de todo o povo. Lembra? Quem? Ialcha e Mical. Eles fizeram a guarda de todo o povo. Quem lembra disso? Desse estudo? Ial, ele ali em Ialcha estava na dianteira e Mical na retaguarda, cuidando do povo. Lembra disso? Sim. Aí, quando nós pegamos essa parte, irmãos, olha só. Quem é este rei da glória? É Ial, o forte e o valente. Ial, o valente das guerras. Espera aí. Então Ial participou de guerra? Porque ali está referindo àquele que recebeu o nome de Ial. Ele está referindo a quem? A Ialcha, que recebeu o nome de Ial. É o valente das guerras. E aqui está falando plural. Guerras. 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 Quando nós vemos isso, irmãos, a gente lembra de Davi, que era rei e comandante do exército. Era Davi que dava o comando para guerrear. Vocês estão entendendo? Sim. Agora você vai entender quando fala Ial dos exércitos. Ial dos exércitos. É aquele que dava o comando. Está entendendo? O que dava o comando. E aqui ele fala uma coisa. Ele fala, é Ial forte e valente. A condição de valente, sabe o que é? É a condição dele ter vindo aqui sozinho. Sem poder, sem corpo glorificado, deixado toda a sua autoridade e ter vindo como homem. Não é o semideus andando sobre as águas, não. É homem e homem, homem, que teve fome, sede, dor de barriga, teve a tristeza de ser traído, sentir a angústia de ser rejeitado pelo seu povo. Como homem. Isso coloca ele numa condição de valente. Por quê? É a condição de estar numa condição muito inferior, no entanto, não fugir da batalha e enfrentar solitariamente tudo que foi Ial colocou que ele seria posto à prova. E foi posto à prova como nenhum outro. Isso é a condição de se tornar homem pequeno, com todas as limitações, com todas as tentações, inclusive da língua. Vendo um povo rejeitando ele, sabendo que não podia amaldiçoá-los, porque não era essa a missão que ele veio. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, quando você vê aqui, quando se dá a ordem, levantai os marcos, os portais, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Ial forte e valente, agora que recebeu o nome, ele também mostrou sua valentia acima de qualquer outro. Por quê? Porque é fácil se enfrentar o inimigo com todo o seu poder. Agora, é difícil você enfrentar um inimigo astuto e poderoso sem nenhum poder. Entra naquela condição de Davi, confiando totalmente em Ial. Enfrentar o gigante, como Davi enfrentou, confiando totalmente em Ial. Essa é aquilo que os apóstolos duramente pregaram,
que se alguém trouxesse um outro Machia, que não fosse o Machia em carne, era para ser anátema. E é exatamente isso que eles trouxeram, um outro Machia poderoso como o de João, que sabia, discernia, era o supremo na terra. Jesus Emanuel, não Yahshua. Yahshua nunca foi assim. Yahshua veio homem, diferente daquele que anda sobre as águas, que homem nenhum anda sobre água nenhuma. Se andar sobre água, vai afundar. É nisso que vem a verdade no final dos tempos. Você entender esta verdade e você está restaurando o quê? As veredas antigas dos apóstolos. Quando nós vimos aqui, quem é esse o Rei da Glória? É Iau forte e valente. Iau, o valente das guerras. Aqui, irmãos, é o que a gente entende agora. Quem estava no comando ali não era Mical, mas era o comandante do exército. Iau, forte e valente. Vocês estão entendendo? Tremenda. O comandante é Iau. Mical ali é um general que recebia ordem. Que recebia ordem. Como a representação de Davi. Quem dava a ordem? Davi. Para o seu general. E o seu general dava a ordem para os seus subordinados. Porque aquilo é um espelho. Os israelitas é um espelho das coisas celestiais. É muito tremendo. Vocês estão entendendo? E quando Paulo entendeu isso pela revelação do Espírito, aí as Escrituras ficaram claras para ele. Aí ele pôde interpretar as profecias antigas. Por quê? Porque ele entendeu que existia um mundo celestial que era muito além do humano. E o humano era espelho, e muitas vezes também o celestial é espelho do humano. Vocês estão entendendo? Sim. Então, quando nós lemos aqui, irmãos, olha só. Quem é o Rei da Glória? E o rei, ele estava ali no comando do seu exército. É o rei que está comandando. É o rei que está comandando. Isso faz um link com a palavra que o irmão Mark Beethoven trouxe. E o pai trouxe para o irmão Mark Beethoven e incomodou o irmão Mark Beethoven muitas e muitas vezes para ele trazer essa palavra na Bíblia King James. O irmão Mark Beethoven ficava martelando essa palavra na Bíblia King James até que viesse a hora do quê? Da interpretação. Mas o pai queria mostrar que naquela palavra havia um segredo, existia um segredo escondido. Nós vamos abrir primeiramente na Bíblia Yahushalã. Josué, capítulo 5. Josué 5 na Bíblia Yahushalã. Aqui na Bíblia Yahushalã, Josué capítulo 5, versículo 13. Olha só. Josué capítulo 5, versículo 13. Diz assim: encontrando-se Josué, que você sabe que a tradução aqui é Josué, mas a palavra é Yahusha, né? Encontrando-se Yahusha em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não, mas sou chefe do exército de Iau e acabo de chegar. Josué prostrou-se com o rosto em terra e disse: que tem a dizer ao meu mestre?
o seu servo. Aqui essa passagem, ele coloca como a tradução, eu sou chefe. Eu sou chefe. Ele não falou isso. Ele não falou que ele é chefe. Aí a gente chega aqui na Bíblia, King James, Josué 5:13. Na Bíblia King James eu vou ler para os irmãos. Encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé. Viu um homem em pé, empunhando uma espada. Quando fala viu um homem em pé, faz um link com o Salmo 24 que nós estamos vendo, porque a palavra, ela sempre está trabalhando com os links, para você ter certeza do que é que ele está querendo conectar. Vou deixar aqui, e vamos lá no Salmo 24 de novo, nós estávamos lá. Salmo 24. A gente estava na segunda parte do Salmo 24. Agora a gente vai entrar na primeira parte do Salmo 24, que diz assim, Salmo 24, 3 e 4. Salmo 24, 3. Quem pode subir a montanha de Iau? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar, no lugar santo? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Tá entendendo? Porque isso aqui faz um link com o quê? Com Apocalipse 14:1. Viu o Cordeiro de pé no Monte Sião, e com ele os 144.000. Viu? Ele está querendo mostrar desse personagem que estava de pé. Porque esse personagem que está de pé está referindo o Salmo 24. Vamos voltar agora para o Salmo 24, na primeira parte, só para você ver. Fala assim, versículo 3. Quem pode subir a montanha de Iau? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Quem tem as mãos inocentes? Isso aqui a gente pega na Bíblia King James. Não é mão inocente. Olha só, Salmo 24. É assim mesmo que estuda, irmãos. Não é chegar a ler e já achar que entende. Não. Tem que ruminar. Salmo 24, 3. Na Bíblia King James. Quem pode subir ao monte do mestre? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas. Ao invés de mão inocente, mão limpa. E o coração puro. Fazendo um link, lembrando de Davi, que tinha um coração puro. Ele pedia, dai-me um coração puro, né? E um espírito inabalável. Lembrando também que Davi tinha a mão suja de sangue e por isso ele não pôde construir o templo. Mas o filho dele, que não matou ninguém, ia construir o templo. Lembra disso? Faz um link também com Papai Yaucha. Papai Yaucha original, a mão dele estava suja de sangue, vamos falar assim, não suja, né? É um sangue precioso, mas estava manchada de sangue, porque ali é onde bateu o prego. Tá entendendo? A mão dele bateu o prego. Lembra que foi falado assim para Davi, olha, você não vai construir o templo, porque tuas mãos são sanguinárias. Lembra? E o prego na mão do Papai Yaucha? Fez sair o sangue. E esse sangue precioso era um sangue que foi derramado diante de toda a iniquidade que veio sobre ele. Por quê? Porque ele levou sobre si o mal de toda a humanidade. Vocês estão entendendo? Aí, quando está referindo de Salomão que edificou o primeiro templo, e o filho de Yaucha, que
que é chamado sabedoria também, como Salomão for, que vai construir o segundo templo. E é por isso que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Por quê? A gente já fez o estudo de Provérbios 8, que fala: eu estava com ele, o Criador, e eu era o seu aluno, na Bíblia Almeida, e eu era o seu mestre de obras. Faz um link com Lucas. Papai Yaucha fala assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelho ao homem que está construindo sua casa sobre a rocha. E faz um link com Provérbios 9:1, que fala: a sabedoria edificou sua casa sobre 7 colunas. Quais colunas? As 7 eras da igreja. Porque faz um link com 1 Timóteo, capítulo 3, que fala que a igreja é a casa de Iau. Coluna e sustentáculo da verdade. Paulo está desmembrando ali o Provérbios. Viu? Ele está desmembrando. Ele, mesmo desmembrando, ainda ninguém quer enxergar. Vocês estão entendendo? Sim. Então vamos voltar o Salmo 24. Vamos lá. Vou ler aqui na Bíblia King James. Salmo 24, 3. Quem pode subir no monte do mestre? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, e nem age com falsidade. Este receberá do mestre a bênção, Iau, seu Salvador, lhe fará justiça. Lhe fará justiça. Fazendo um link com Lucas 18. Não fará justiça aos seus, que clamam a ele dia e noite, ainda que pareça tardio em responder-lhes. Fazendo um link com Isaías. Isaías quanto? 51. Vocês que foram talhados da rocha, vocês que invocam Iau, vocês que estão atrás de justiça, olhai para a rocha, que vocês foram talhados, da cova que vocês foram extraídos. Você está vendo aqui o link com o Salmo 24? Tremendo. Aí, olha só o que ele diz. Este, versículo 5, este receberá do mestre a bênção, Iau, o seu Salvador. Por quê? Por que está falando Iau, o seu Salvador? Porque é o nome dele, Iaucha, que é Iau salva. Iaucha, Iau salva. Por isso fala Iau, seu Salvador, lhe fará justiça. E ele continua dizendo assim: estes, agora já mudou. Primeiro falou do um personagem, agora está falando daqueles que estão com ele. Por isso que agora no versículo fala assim, versículo 6, estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Iau. Porque aqui, irmãos, está fazendo um link com essa passagem de Apocalipse 14. Vamos lá. Você vê a respeito da geração aqui, irmão, você lembra da geração dos eleitos também. A geração de eleitos que Hebreus cita. Cita, com certeza. Essa é a geração daqueles que buscam. Né? Exatamente, irmão, exatamente. E como que busca? Pelo nome verdadeiro, que é revelado no final dos tempos. Então, Apocalipse 14, olha só, 14:1. E Al-Hana diz: tive depois esta visão, eis que o cordeiro, olha aqui, o cordeiro estava de pé. Porque faz o link com o Salmo 24. Quem é esse que pode ficar de pé no monte do mestre? É aquele que tem a mão limpa, o coração puro, nos lábios não foi encontrado mentira. E ele fala assim: tive depois essa visão, eis que o cordeiro estava de pé com o monte Sião, com
os 144 mil que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Fazendo um link aqui, ó, com o versículo 6, que diz: estes, ou seja, esses quem? Os 144 mil são aqueles que buscam, que procuram a tua face, como Jacó. Ó, Iau, como Jacó. Por quê? Porque Jacó, ele lutou com Iau na pessoa de Mical. É muito tremendo. Porque estes que estão referindo ali o cordeiro, eles estão com o cordeiro, o Mical, que recebeu o nome de Iauxa, e eles com ele lutam. Aí, o Salmo 24, irmãos, o Salmo 24 agora entra. Veja bem, tá ali um trono. E ali está também com o trono aquele que está de pé na frente do trono. E tá aqueles que foram com eles resgatados, os 144 mil, que é a condição do exército. É a condição do exército. Por quê? Porque é o exército que venceu Satanás e seus anjos. Venceram Satanás e seus anjos. Por isso é a condição ali dele antes de receber de volta o manto. Por isso ele é referido como Mical e os seus anjos. É a condição de general com seus anjos, mas não a condição de comandante. Porque o comandante ali é o rei. Tremendo. A partir do momento que ele volta a receber o manto, o nome e também a missão, ele se torna comandante, que é Apocalipse 19. Por isso que fala para o anjo em Filadélfia, que é Mical: guarda o que tens lá em cima, para que ninguém tome a tua coroa, a coroa do teu pai que foi te dado, coroa de Davi na terra. Por isso que lá em Apocalipse 19 ele não é referido como Mical, porque ele já resgatou o manto, a coroa e também a missão. E na coxa dele está a veste do pai dele. A veste do pai dele diz: Rei dos reis, mestre dos mestres. E ele, quando veste as vestes do pai, que é o pai Iauxa, que recebeu o nome de Iau, as vestes agora são dele. E ele se torna aquele Iauxa. Por isso que ele fala com o anjo Filadélfia assim: saiba que eu te amo, porque ele fala como Iauxa. Entenderam? Porque um pouco de tempo o teu povo santo herdou a herança, mas foi tirado dele. Foi tirado tanto do povo. Por isso que coloca ali, ó. Foi colocado, e Iau colocou, Isaías 22, colocou este administrador que era pequeno, colocou ele administrando tudo. E foi colocado como cavilha em lugar alto. E dele sustentou sua prole e sua descendência. Mas era a prole dele? Não. Era a prole do papai Iauxa, que foi transferido para ele quando ele recebeu o nome, o manto e a missão. Porque papai Iauxa se tornou Iau forte e valente. Ele já não poderia mais estar na condição ali de Iauxa. Porque se ele continuasse na condição de Iauxa, ele estava desprezando o nome que Iau Supremo deu para ele. Vocês estão entendendo? Sim. E ele nunca poderia fazer uma desfeita com Iau Supremo. E a mesma coisa Mical. A partir do momento que recebe o nome de Iauxa, o nome de Iauxa, que é o nome que eu vou comemorar o teu nome de geração em geração. Salmo 45. É assim, irmãos. Por isso que na terra Jacó recebeu o nome de Israel. Por isso que Oséias recebeu o nome de Iauxa, Josué. Tremendo. Ele é uma pessoa
mas essa pessoa teve os nomes trocados, porque foi elevado de posto. E agora, como foi elevado de posto, o nome que ele tinha antes já não é mais nomeado. Tudo que acontecendo aqui embaixo era um espelho daquilo que aconteceu lá em cima. Porque Iau fez o céu e a terra. E quando o papai Yaucha refalava sobre as coisas celestiais, ele comparava com as coisas humanas, terrenas. Porque Iau fez o céu e a terra, e elas são semelhantes. Estão entendendo, irmãos? Sim. Vamos lá. Aí, olha só. Quando você pega aqui o Rei da Glória e ao forte valente, esse é o Rei da Glória. Você vê que ele é uma representação também de Davi. Chegou um momento que Davi parou de guerrear e ele se tornou apenas o rei. Lembra disso? Quem já fez o estudo Davi? Se você fizer o estudo Davi, humanamente, lógico que não é exato a comparação, mas quando Davi estava guerreando com um daqueles gigantes que eram irmãos de Golias, ele estava limpando a terra prometida, ele estava limpando a terra prometida dos gigantes, que é a terra ali de Judá e Aldá. Lembra disso? Por quê? Porque dois personagens foram fiéis. Saíram do Egito e entraram na terra prometida, de duas tribos. E eles também foram espias. Um foi da tribo de Ialdá. Qual que era o nome do espia? Caleb. E o outro? Josué e Efraim, lembra? E com isso foi dada uma promessa para Caleb. Fala assim, olha, quando for repartido a terra, você vai ser o primeiro a escolher qual vai ser a sua herança. Foi dado para Ialdá, na pessoa de Caleb. E aí, sabe o que ele pediu? Aonde habitam os gigantes. Essa é a minha porção. Aonde habitam os gigantes é a minha porção. Aí Davi era descendente ali de Ialdá. Herdou a parte dele ali. E o que era o objetivo? Exterminar todos os gigantes que habitavam na terra que foi dado para eles. Tremendo. Vocês estão entendendo? Uma representação dos lugares celestiais. Quando a tribo de Ialdá, Filadélfia, vai herdar, vai subir para jogar todos os gigantes querubins por terra, falando isso aqui é nosso. Grato a Deus. Vocês entenderam, irmãos? Você viu as conexões? Elas são perfeitas. Elas são maravilhosas. Por isso que a palavra fala ao anjo da Filadélfia ali, ele fala assim, olha, vocês são perseguidos por aqueles que se dizem Ialdins e não são. Porque vocês que são os Ialdins. Porque Ialdim era da tribo de Ialdá. Os Ialdins eram da tribo de Ialdá. Por quê? Porque quando era de outra tribo, era referido como os Efraimitas. Porque Ialdins é o derivado da tribo de Ialdá. Entenderam? Porque isso, irmãos, é a representação toda certinha.
Como lá atrás, Davi, ele foi levantado junto com aquele exército para expulsar os gigantes ali dos lugares onde que foi dado para eles como herança, assim também a tribo de Ialdá, Filadélfia, é incumbida no final dos tempos dessa missão de enfrentar os gigantes frente a frente, os maiorais. Tá entendendo? Os maiorais. Tremendo. E com isso, essa condição que hoje eu fiquei, como eu falei, eu fui sonhar, o pai trouxe lá o sonho, né? Eu voltei na condição de criança, ali lembrando, eu estudando para poder entrar para o exército, sabe? É aquela condição que papai Alcha, ele era o comandante do exército. Até que chegou o momento que ele se tornou Ialforte. Ele deixou a incumbência do comando do exército para o seu filho, que recebeu o seu nome, suas vestes e a sua missão. Aí ele se tornou comandante. Agora você vai ver isso aqui na palavra. Você vai ver isso aqui na palavra. Em Josué capítulo 3. Vamos lá. Sim. Josué 5. É, isso mesmo. Josué 5, irmãos. A gente estava lá, Josué 5:14. Josué 5:14. Você vai ver isso aqui, nós lemos na Bíblia, Jerusalém. Que ele falou assim, eu estou aqui na condição de chefe, lembra? Sim. Mas a melhor tradução está na Bíblia King James. Por quê? Porque você vai ver agora. Josué 5:14 diz assim, então o homem lhe informou, não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade. Olha aqui. Eu venho com a responsabilidade. Isso aqui na Bíblia é King James. Eu venho com a responsabilidade. Aqui ele não está falando que eu venho como chefe, não. Ele está falando eu venho com a responsabilidade de comandante do exército do mestre. Ó, o mestre entregou para ele temporariamente a condição de ele ser comandante do exército. Porque antes ele era general. Mas foi entregue para ele, naquele momento, na condição dele ser alguém temporariamente comandante. Por quê? É aquela fase de experimentação. Exatamente. Está entendendo? De preparação. Ao invés de entregar de uma vez, coloca experimentando. Faz um link com quem? Faz o link com os servos. Os servos de 1 Timóteo 3, eles devem ser experimentados primeiro. E se forem fiéis, serão confirmados. É certinho. Viu? Viu a palavra? Então ele veio ali, naquele momento ali, era Mical. Mas Mical, ele não era o comandante, ele era um general. Mas ele veio temporariamente na condição, na responsabilidade de comandante dos exércitos de Ial. Assim como ele fez na expiação também, né? Quando o Yalcha veio. Exato. Quando a gente remete a essa passagem, quando o pai, por causa daqueles motivos, está em Levítico 17, se eu não me engano, é Levítico 17? Levítico 16, que fala assim, ó, quando o filho oficiar, né, a expiação em lugar de seu pai, lembra disso? Lembra disso? Sim. Por algum motivo, o pai ali não pôde fazer, ele faz no lugar do pai dele, mas ele não é sumo sacerdote. Mas existe uma previsão legal para ele fazer e ao receber. Vocês estão entendendo? Então, aqui também ele era numa condição, porque agora você entende que Yalcha, ele era o comandante do exército, e Mical, ele era um general, mas ele recebia as ordens do comandante. Até que ele recebe o nome, as vestes e a missão, e ele volta em Apocalipse 19
agora na condição de comandante. Por quê? Porque agora ele recebeu as vestes do pai dele, e as vestes está escrito na coxa dele, Rei dos Reis. É as vestes do pai dele. E com isso ele se torna Rei dos Reis. Comandante. Porque o pai se torna o quê? Yahweh, o todo-poderoso, o forte, o valente. E é condição, irmãos, dele ter um trono na terra, que é o trono prometido a quem? A Yahusha. Vamos ver isso? Está em Lucas. Vamos lá? Lucas. Essa é a grande dificuldade das denominações de Sardes, né? De entender essa palavra. Lucas, vamos lá, Lucas 1:33. Gabriel veio trazer a mensagem, né? Gabriel veio trazer a mensagem do nascimento do Salvador. Quando você vê, se levanta-se a Mical, e ele sobe com seu exército para guerrear contra o dragão. Ali ele está na condição de general. Aí quando ele recebe a outorga de Daniel 7, no templo, desce do lugar inacessível, desce no templo. Iau, forte, valente. Yahusha, né? Que recebeu o nome de Iau, forte, valente. Só que ele vem agora como o sol 7 vezes mais forte. É a representação da descida de Moisés do Monte Sinai. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, a cara dele estava assim, reluzindo, a face dele estava reluzindo, o brilho. É a representação da descida. Quando o papai Yahusha, que recebeu o nome de Iau, forte e valente, está descendo da luz inacessível, e da luz inacessível ele vem reluzindo de luz. E ali o sol brilhará 7 vezes mais. 7 dias reunidos. Como 7 dias reunidos num só. Né? É muito tremendo. Nossa, olha só. Pai. E aí, entra aqui em Lucas 1:26. Olha aqui, irmãos. Lucas 1:26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Iau a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o mestre está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Miriam, Maria, encontraste graça diante de Iau. Eis que conceberás, e no teu seio darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Yahusha. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o mestre Iau lhe dará o trono de Davi, seu pai. Te dará o trono de Davi, seu pai. Por quê? Porque a partir do momento, você já viu ali que nós fizemos esse estudo de Miqueias. Miqueias mostra claramente que feriram na face do juiz de Israel. Sua origem é de tempos antigos, de dias imemoráveis. Esse juiz faz um link com o papai Yahusha, que fala assim: quem me colocou como juiz da vossa partilha, que faz um link com Daniel 7, que é aquele que foi dado autoridade para poder julgar e fazer o quê? Acontecer o tribunal do Mashiach. E o que acontece no tribunal do Mashiach? Não é distribuição da partilha? É a distribuição da partilha. Por isso que papai Yahusha fala em Lucas, fala assim: quem me colocou como juiz da vossa partilha israelita? Porque eu já escolhi outro que vai ser o juiz de vocês. Lembra? Já trouxe esse estudo. E é um estudo recente. Mas tem que lembrar. Quando ele está falando aqui, ó, ele vai se assentar no trono de Davi.
Então, aquele que vai assentar no trono de Davi é o próprio Yahshua que foi emadeirado? Não, mas aquele que recebeu o nome, recebeu as vestes e a missão, e ele volta para assentar no trono de Davi, porque agora ele é aquele que executa a missão, porque recebeu o nome, recebeu as vestes. Entenderam? E ele deixa claro, né? Fala que o reino dele não é nessa terra. E Papai Yahshua, quando estava ali diante de Pôncio Pilatos, ele fala claramente, especificamente dele: o meu reino não é desta terra. Porque não era ele que iria reinar nessa terra. Ele ia reinar nos palácios de marfim e enviaria outro no seu lugar para reinar nessa terra. Igual eu falo assim com os irmãos, essa mensagem, irmãos, é uma mensagem para você ouvir muitas vezes. Porque, igual eu falo assim com vocês, foi trazido ali pelo mensageiro de Sardes o entendimento de Atalia, de Jezabel. Os irmãos entenderam. Mas agora que veio o alimento mais sólido e mais gostoso, os irmãos não estão querendo alimentar para ter um entendimento? Porque você vê que toda a escritura estava realmente codificada, até chegar o tempo do fim daquele que se levantaria para poder descodificá-la. Por isso que fala aquele que tem a chave de Davi, né? Então, quando está fazendo o link, aquele que tem a chave de Davi, também é aquele que vai assentar no trono de Davi. Vocês estão entendendo? Sim. Está falando assim, aquele que tem o trono de Davi. Por isso que fala assim, o teu trono é de Ial. Por quê? Porque Yahshua, que agora é Ial, que está te concedendo isso. Porque era dele. Por isso que você está sentando lá. Porque agora você está fazendo o papel dele. Isso é tremendo, irmãos. É igual você falar assim, Josué. Josué era servo do servo de Ial, de Macha. Josué era servo do servo de Ial. Quem que era o servo de Ial? Macha. Josué era servo do servo de Ial. Quem que era o servo de Ial? Macha. Até o momento que Macha morreu. Quando Macha morreu, foi levantado outro no lugar dele. Agora, Josué é o servo de Ial. Ele deixou de ser servo do servo. Agora ele se torna servo de Ial. Assim também Eliseu. Eliseu era servo do servo de Ial, até o momento que Elias foi arrebatado. Aí ele recebeu o manto e autoridade, e ele se tornou o servo de Ial, e não mais o servo do servo. Entenderam? Sim. Isso é importante, irmãos, demais que você entenda. Tá? Por quê? Porque o papai, daqui por diante, vai ter as revelações ainda maiores. Você viu aqui que Yahshua, ele era o comandante do exército. Agora você vai perguntar assim para mim, mas que batalhas ele enfrentava? Ele enfrentava batalhas. Por quê? Porque aqui a palavra está dizendo no Salmo 24, olha só, o Salmo 24, versículo 8. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o Poderoso, o Valente e ao Forte, o Valente das Guerras. Então, Yahshua enfrentava guerras. Enfrentava guerras. E é fácil Satanás acusar você com todo o poder, né? Me enfrentar. Agora, tira todo o seu poder e me enfrenta. Se você é homem. Se você é homem. E ele enfrentou e falou assim: agora cale-se.
Entenderam? Então, ele se anulou e veio com pouca força e venceu. E naquela hora, irmãos, a palavra fala assim: o espírito de Yahó levou Yahshua ao deserto para ser tentado. Quando fala deserto, é longe de tudo. Longe dos anjos que estavam ao redor dele. Afastado de tudo. Afastado. Pegou porque os anjos estavam ao redor dele. Ele dava uma ordem, nós executávamos. Por isso é o comandante. Vocês estão entendendo? Por isso é o comandante. O comandante fala, o exército obedece. Mas o espírito de Yahó levou papai Yahshua para o deserto, falando assim, tirou ele de perto dos anjos, porque os anjos o defendiam. Para ele ser tentado por Satanás. Era necessário. Para ele vencer Satanás e Satanás calar aquele bico sujo de acusação, entendeu? De ser derrotado pelo homem Yahshua. Tá entendendo? Pelo homem Yahshua. Isso. Por isso que o Espírito levou ele para o deserto, longe dos seus anjos. E deserto é uma representação de lugar inabitado, sem ninguém. Entenderam? Agora você está entendendo essa passagem, que não é simplesmente um deserto. O deserto, não. Era lugar sem ninguém. Porque os anjos sempre estavam ali, ouvindo a voz do comandante. Porque é o que está no comando. É o que comanda o seu exército. E a gente precisava chegar andando devagarzinho até chegar esse momento. Por isso que aquele que era general do exército, a partir do momento que ele recebe o nome, o manto e as vestes e a missão, ele se torna comandante, como seu pai. E é aquilo que o pai, desde criança, que fala do leãozinho, que você vê da herança de Jacó, a Yaldá, o leãozinho. Chegaria o tempo do leãozinho também receber a sua coroa. Entenderam? Entenderam, irmãos? Tremendo. Essa é para vocês entenderem, por isso que está falando o Salmo 24. Quem é esse rei da glória? É Yahó, forte e valente. O quê? O valente das guerras. Porque ele, como rei, ia na frente do seu exército. E eu trouxe uma passagem para você ver o rei Josafá. O rei Josafá, como também já era quando os dois reinos estavam divididos, o rei Josafá era o rei de Yaldá. E eu quero mostrar, o rei Acabe era rei de Israel. E o rei Acabe era casado com Jezabel, você sabe da história. E ali Josafá se uniu a ele contra um rei de Arã. E aí eu quero que você abra para a gente ver junto essa passagem. Vamos lá. Está em 2 Reis. Vamos lá. 2 Reis. Não, 1 Reis 22. 1 Reis 22. 503. 1 Reis 22. Página 503. 503. Ó. Olha só.
pode pegar aqui. Vamos pegar 29. 1 Reis 22, 29. Olha só. Olha para você ver o rei Acabe como é um rei sujo. O rei Acabe era da nação do norte. E o rei Josafá da nação do sul. Josafá era temente Ial. Tá? Josafá é temente Ial. Aí ele diz assim, ó. O rei de Israel, aqui nem cita o nome. Tá entendendo? De tamanho desprezo. É o rei Acabe. Mas a escritura nem cita o nome de desprezo. O rei de Israel e Josafá, ó, rei de Ialdá, marcharam contra Ramote de Galaade. Olha aqui. A gente lembra da parábola do rico e Lázaro. Lembra? Lázaro era nomeado, mas o rico é referido como rico. Era desprezado até o nome dele. Aqui nós vemos o rei de Israel é desprezado. O nome do rei era totalmente desprezado. Esse Acabe. De tanta imundície que ele fez. Citou o nome da cidade, mas não citou. Não citou. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, ó, marcharam contra Ramó de Galaade. O rei de Israel disse a Josafá, ó, nem cito, vou disfarçar-me para entrar no combate. Olha aqui o que ele falou. Vou disfarçar-me para entrar no combate. Mas quanto a ti, veste-te com as tuas roupas. Olha que sem vergonha. O rei de Israel disfarçou-se e foi para o combate. O rei de Arã dera esta ordem a seus 32 comandantes de carros: não atacareis nem a pequeno nem grande, mas somente o rei de Israel. Aí fala, quando os comandantes de carros viram Josafá, e olha, Josafá era rei de Ialdá. Não era esse o objetivo, mas Acabe era astuto, e ele se vestiu de soldado comum. Como só tinha um vestido de rei, todo mundo falou assim, ah lá o rei Acabe, é todo contra ele. Mostrando que os reis iam para a guerra. Os reis iam para a guerra. E os reis eram o comandante do exército. Vocês estão vendo? Sim. Por isso fala assim, quem é Ial forte, valente, quem é esse rei da glória, é Ial forte, valente, o valente das guerras. Era o comandante. Mical era o general, mas o comandante era o rei. Viu? Aí ele fala assim, quando os comandantes de carros viram Josafá, disseram, o rei de Israel é ele. E concentraram sobre ele o combate. Mas Josafá lançou seu grito de guerra. Aqui fala, lançou seu grito de guerra. Qual grito? Ó Ial! Ó Ialcha! Ialcha é Ial, me salva. Ial, me salva! E aqui fala, ele deu o grito, olha só, de guerra. E quando os comandantes de carro viram que não era ele, o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Viu? Lançou o grito. Ialcha, Ial, me salva. Nossa. É lindo, né? Demais. Então, você percebe, irmãos, olha aqui. Você percebe que a palavra ela é casada com os links. E aqui mostra claramente que os exércitos, os reis, eles guerreavam. Eles iam na frente de comando. E o rei Davi ia na frente de comando. Até que aconteceu um fato.
quando Davi estava já mais idoso, ele foi guerrear contra um daqueles gigantes, e o gigante quase matou ele. Aí os seus capitães falaram assim: mestre, não precisa mais guerrear, nós vamos guerrear para ti, tu vais apenas reinar. Lembra disso? Lembra disso? Olha só, então é também uma representação do papai Yalcha quando se torna Yal, forte, valente, fica só para reinar e não batalha mais, e transfere o comando para aquele que era general. Tremendo. Entenderam, irmãos? E os capitães. E os capitães. E os capitães, não pode esquecer dos capitães. Né, irmãos? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer de revelação, entendimento. Por quê? Porque agora você percebe que aquela mensagem lá do mensageiro de Sardes, falando que Yalcha e Mical é a mesma pessoa, cai totalmente por terra, ainda mais mostrando que existe um comandante e existe um general, como aconteceu ali com Davi. O general de Davi era quem? Joabe. E ele era o rei que ia junto nas batalhas, ia comandar a batalha. E aquele que é o rei, você mostrando aquele que vem no final dos tempos para tomar posse da terra, sentar no trono de Davi, tem escrito na coxa Rei dos Reis, porque aqueles que vêm com ele são reis também. E ele é o rei sobre os reis da terra. Os capitães se tornam reis. Também. Sobem de poço. Irmão, Sobe de poço. Referindo ao mensageiro de Sardes, o problema dele é que ele não. Ele despreza a hierarquia, né? Ele porque despreza. Ele confunde a hierarquia da igreja com a hierarquia celestial. Reinos, né? Exatamente, irmão. E ele vai ter esse susto. Por quê? Porque aí ele vai ver que existe uma hierarquia muito bem definida. Né? E é uma hierarquia, inclusive, do exército. Né? E ali nós vemos isso nos próprios soldados de Davi. Que ali tinha capitães de 50, capitães de 500 e capitães de 1000. Entendeu? Ali nós vemos isso. Você vai lá no livro de Crônicas, você vai ver isso. Entendeu? A separação dos valentes. Quanto mais valente e fiel, maior era colocado aquela condição. E isso é lindo. Né? Isso é lindo. Por quê? Porque agora, quando você vê que quando eu fizer uma pergunta, você baseando pela palavra ali quanto aos israelitas, a sua chance de acertar vai ser grande, né? Porque aquilo ali é uma representação daquilo que existe lá em cima, não agora, que agora o exército está aqui embaixo. Caiu a cavilha e sua prole e sua descendência foi lançado, e lá em cima ficou somente os 7.000, né? Que não se dobraram, né? Não se dobraram, e eles são guardiões da veste, e a veste são guardiões deles. Né? E eles alimentam as duas testemunhas, né? A representação ali dos dois espias enviados por Josué, e a gente sabe que Josué a palavra é Yalcha. Yalcha enviou duas testemunhas que estão espionando a terra prometida. Espionando a terra prometida. E foi ali aquelas duas testemunhas da antiga aliança guardadas por uma mulher com a sua família, que no final
Elas moravam na muralha. Fazendo um link, faz parte do exército. Faz parte do exército que está lá em cima. 7.000. E eles alimentam as duas testemunhas do plantio do Éden. Inclusive com o fruto da vida. É o que mantém eles vivos. Porque eles estão num corpo de carne. Eles estão num corpo de carne. Assim como Adão e Eva estavam num corpo de carne, eles tinham a necessidade de comer do fruto da árvore da vida para manter o corpo íntegro, em saúde, sem morte. Vê como é que é tremendo isso, né? É demais. É lindo demais. E eu falo assim com os irmãos. Irmãos, se você entender a mensagem agora no final dos tempos, toda a escritura sendo aberta para você, entendeu? Não tem como, irmão, você ser a mesma pessoa, né? É forte demais. Gratidão, papai, né, irmãos? E eu vou falar assim com os irmãos. Ouça os áudios agora das reuniões que nós retornamos, né? Por quê? Porque, igual fala assim com os irmãos, pai me trouxe, irmãos, essa questão do sonho, deu criança. Que meu pai terreno, querendo que eu fizesse parte do exército. Tá entendendo? É uma representação lá de cima. E para chegar hoje, o pai trazia a palavra assim, mastigada para mim, que eu não estava associando nada com o sonho que eu tive, mas o pai já tinha preparado o sonho para trazer essa mensagem do general e que se torna comandante, né? Isso, e os seus capitães se tornam reis, né? Lindo demais. Gratidão, papai. Nós vamos encerrar aqui o áudio com gratidão. Todo o corpo. Vamos juntos. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha.